Nesse vídeo eu vou falar do mapa astral de Jamie Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Só que a gente tem que lembrar que a gente está falando de personagens fictícios e que por isso nós precisamos de uma licença poética. Ele nasceu em 1º de maio de 1721, lá em Inverness, às 8 horas e 30 minutos. E a gente sabe que aí ele é taurino. Taurino com ascendente em escorpião e lua em câncer. E aí, como bom taurino, a gente sabe que o touro, ele não envelhece. A prova é a Rainha Elizabeth, que está aí com 95 anos, firme e forte. O taurino, ele gosta de cuidar do corpo, ele tem uma conservação do corpo muito boa, mas também tem aquela preguiça, por isso que às vezes tem aquela coisa do James ser muito desprendido com essa questão de luxo, de conforto, que não combina muito o jeito taurino de ser. O jeito desapegado do Jamie não combina muito com o jeito taurino. Mas a gente vê que tem algumas similaridades, não só nessa parte física, o quanto ela é intensa com a Claire, de sensualidade, de sensibilidade, do toque, dessas coisas todas, como também na conservação do corpo dele, porque ele está envelhecendo e ele acaba não engordando, né? Mas se a gente for parar para pensar, não tinha Coca-Cola naquela época, eles tinham que andar a pé porque não tinha carro, e com aquele frio da Escócia, queima energia muito fácil mesmo. Agora, ascendente em escorpião. Como bom escorpiano, adoro falar sobre isso. O escorpião, ele é um signo de regeneração, de transformação e de profundidade de acontecimentos. Escorpião é das águas, mas das águas bem profundas, aquelas águas do oceano. E por isso que a gente tem tantos aspectos de chicotada, de estupro, de tortura com o Jack Randall, que ele suporta. É uma questão de suportar e regenerar. Então, quando a gente tem um corpo bem conservado, que é o do taurino, e um ascendente, que também fala dessa parte do corpo, de escorpião, a gente tem uma regeneração de cura muito boa nesse sentido. E claro, a gente também está falando das águas profundas do mundo sombrio, que a gente pode ver que ele viveu esse mundo sombrio quando ele estava separado da Claire, que é o momento que ele estava na caverna, o momento que ele estava na prisão, e tomando conta dos seus bichos internos, que são piores que qualquer tortura do Jack Randall. Agora, a gente também vê os aspectos de escorpião nas estratégias que ele usou, tanto lá na França, com o príncipe Carlos, os jacobitas, como também nas batalhas com o governador Tyrone nos Estados Unidos, com o Lord John. Não é à toa que ele era um excelente enxadrezista, porque trabalha muito com essa questão de estratégia. Agora, meio do céu em Leão tem tudo a ver com esse jeito líder dele. Líder na prisão, líder em Lallybrook com o pessoal lá que mora com ele. Ele também tem um grande destaque por ser alto e ruivo, então ele chama muito atenção. E também quando ele foi líder de Fraser's Ridge. Esse meio do céu, que é onde você mostra o seu status, a sua carreira, como que você é, ele também se mostra muito leal e generoso com as pessoas à sua volta. Tanto é que quando ele faz aquela coordenação da Cruz de Fogo em Fraser's Ridge junto com o Roger, ele está sendo tão afetuoso com as pessoas à volta dele, porque ele confia nessas pessoas, ele é leal a essas pessoas e as pessoas também são leais a ele. Então, esse aspecto também tem muito dessa generosidade do meio do céu em Leão. Essa posição precisa tomar cuidado com o ego, que às vezes pode querer ficar se ostentando, mas para quem já passou de quase enforcado para amigo do príncipe, isso daí eu acho que já não conta muito, né? Agora, a lua em câncer, extremamente afetuoso, não é à toa que ele casou virgem com a Claire, porque ele não é um homem de uma noite e nada mais. Ele não tem muitas aventuras sexuais, porque isso não dá muita conta. Nem quando ele casou lá com aquela chata da Lau Green, lá, sei lá o nome dela, isso fez sentido para ele. Ele quer ter uma família, ele quer ter uma estrutura familiar, mas ele não conseguiu estabelecer uma relação com ela, porque ele já tinha essa relação muito forte com a Claire e ele ficou vivendo no passado. Quanto tempo que ficou vivendo no passado? Também ele acaba sendo extremamente afetuoso com as pessoas que são mais caras para ele, da família,
O Murtagh é um exemplo. Quer lembrar o que ele fez pelo Murtagh quando os reguladores estavam na cola do Murtagh e ele se arriscou para poder livrar a cara do Murtagh? Isso daí tem muito daí que acontece. E também, bem canceriano, como ele trata a Claire depois do reencontro. Ah, você veio de novo? Agora você não me escapa não. Agora eu vou até o fundo do mar para resgatar você, porque agora nada me tira mais você. E realmente isso que aconteceu. No livro 8, ele joga o Lord John na mão da milícia, depois que descobre que o Lord John não só casou com a mulher dele, a Claire, como também se deitou com ela. Isso daí é uma das maiores traições para ele. Ele fica, né? Só que isso daí é atitude impensada. E atitude impensada, quando você tá com o emocional desequilibrado, nossa, falou e disse. E Jaime tem muitas atitudes impensadas. Vamos falar do Júpiter no ascendente, que traz para ele boa saúde. Um aspecto também de queima de energia, de muita energia física. Temos também a cabeça do dragão, que é a missão de vida na casa 9. Essa casa 9 fala de viagens, de outras culturas, outras filosofias. E temos dois aspectos disso. Não só quando ele imigra para os Estados Unidos, a gente está falando dessa viagem longa, geralmente só com passagem de ida, porque ele não foi para os Estados Unidos só para dar um alô e voltar, ele foi lá para se estabelecer. Como também quando ele vai viajar com a Claire, ele vai ter um contato muito forte com a Claire, que é uma viajante no tempo. Então, nesse caso, a gente pode fazer esse tipo de relação. Agora, Quiron, que é a ferida da alma, está na casa 5. Não podia estar em lugar melhor, porque quer ver mais um lugar que ele não é reconhecido do que na casa 5, que é a casa dos filhos. Ele foi um pai ausente. Primeiro que ele não participou do crescimento da Brianna. Claro, ela cresceu em 1900 e bolinha, ele estava lá em 1700, não dava para ser um bom pai com ela, né? E também com o William, que ele viu o menino crescer, e mais ou menos quando o menino tinha 6, 7 anos, e o pessoal ia começar a falar que é muito parecido, tal, ele teve, que cair fora. Então ele abandonou o filho. Só que ele não abandonou o seguinte, olha, eu vou embora, espero que você entenda a situação, eu gosto muito de você, para o William. Não, tem que ser da forma mais dramática possível, do menino correndo atrás dele enquanto ele vai embora a cavalo. E depois, quando o William descobre que o Jaime é realmente o pai dele, não poderia ter sido da pior forma possível. E depois, as infantilidades, as criancices do William, que é meio chatinho ele, né? E os vínculos frágeis que ele tem com os filhos, não só com o William, como também com a Brianna, que ele demorou 20 anos para conhecer, e depois ele vai assim tateando aos poucos, faz aquela bobagem lá com o Roger, ela fica com ele, e depois eles vão se entendendo aos poucos, começando a conversar, meio tateando, porque eles não cresceram juntos, eles cresceram em outras culturas. E esse aspecto também tem a ver com o fato do Fergus ter sido o filho adotivo dele, ele acabar cuidando do filho de outro, que a gente depois vai saber que o Fergus é filho do Saint-Germain. Agora vamos falar da sinastria. Como que é o mapa astral conjunto dos dois, como eles se relacionam, tudo mais. E a gente começa com o Sol da Claire. O Sol da Claire, da personalidade, de quem ela é, recebe bons aspectos tanto de Marte como da Vênus do Jaime. Isso é muito bom, porque os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Então eles acabam se entendendo. Poderia falar trocentas coisas desses planetas, mas esses são os planetas que agem no dia a dia com a harmonia de Vênus, com a ação de Marte e tudo isso bem aspectado com o jeito da Claire ser. Então, a gente tem aí uma união muito forte nesse sentido. Agora, quando a gente fala do Urano dele com a Vênus dela, a gente tem um amor inusitado, um amor repentino, uma coisa que aconteceu assim, opa, como assim? Vou começar a gostar desse cara, eu não esperava isso, eu não estava esperando gostar de alguém, é meio estranho isso. Agora, a gente tem o Plutão dela, esse daqui, pegando a Lua dele. E a Lua
ela é das emoções. E o Plutão, ele vai pegar as emoções, aquelas mais profundas, ó, e vai tirando. Ele já é muito emotivo com essa lua em Câncer, que totalmente aflorada, com as emoções à flor da pele. E ainda mais que ele é ascendente em Escorpião, que é intenso, então ela faz com que as emoções dele sejam afloradas, principalmente na época que eles estão separados. Agora, se tem uma parte que é muito importante, é quando ela quer estruturar a vida dele. A gente está falando de Saturno. Esse daqui dela, ele quer estruturar o relacionamento com a Vênus dele, com a harmonia com ele, mas está em choque, em oposição com o Marte dele. E aí eles não se entendem direito, porque o Marte é ação e o Marte também é a espada na mão. E aí a gente sabe que o Jamie com a espada na mão nem sempre está fazendo coisa muito bacana. Ela quer orientar ele para ter uma visão mais amena das coisas, mais harmoniosa, mas ele vai fazer o quê? Não, ele se mete em encrenca, ele vai para duelo. Aquela vez lá na primeira temporada que ele foi fazer aquele roubo, que era uma emboscada, que ele quase foi enforcado depois, também tem isso. E qualquer coisa que o Jamie faz, ele age para daqui a pouco ele ser procurado. É facinho ele ser procurado. Então a gente tem uma grande tensão nesse sentido, a gente pode chamar isso de quadratura em T, que o Jamie age, a Claire tenta ajudar ele para ele se estruturar de uma forma a agir da forma correta, mas ele não percebe essa ação dela e ele também não percebe as besteiras que ele está fazendo. E a Diana adora fazer esse tipo de coisa para a gente poder ficar sofrendo cada vez mais, né? Aí a gente vai falar do Sol em Touro dele e a Lua em Touro dela. Eles não estão tão juntinhos assim, mas eles sentem semelhante. Então aquela coisa do toque, do tato, daquela questão física é muito intensa para eles. Por isso que a gente tem tantas questões calientes e fora que o James sendo ascendente em Escorpião, ele não quer nada muito superficial, né? Agora, quando a Claire contou para ele que ela vinha de outro tempo, de 200 anos para frente, por que ele entendeu bem? Claro, teve aquela questão daquele choque básico, porque não é todo dia que você encontra alguém que viajou no tempo. Mas o Mercúrio dela, que é aquele que foi contar, está bem aspectado com o Júpiter dele. O Júpiter que fala de viagens, de novas filosofias, novas culturas, como eles estão bem, foi bem receptivo para entender que ela vinha de uma outra cultura, de um outro tempo, de um outro contexto de vida. Então isso facilitou. Agora, uma coisa que eu nunca vou entender é que você está vendo que aqui nós temos um triângulo perfeito aqui em azul? Pois é, isso daqui diz facilidades no mapa astral. Querido, aonde que tem facilidade? Porque eu não consigo entender. Não tem facilidade, é um perrengue atrás do outro, parece que nunca acaba isso. São 10 livros para ter perrengue e a gente sofrendo aqui. Então, essa parte que eu me permito uma licença poética. E eu quero te chamar para o curso Feng Shui Astrológico, onde os 4 elementos da astrologia estão presentes no Feng Shui na harmonização de ambientes. E se inscreve no canal para ver outros conteúdos parecidos. Muito obrigada!